para saber, por exemplo, o tamanho do pênis, a gente faz exatamente um teste destes para poder medir o comprimento do pênis, a grossura do pênis e poder falar para o homem, olha, o teu caso é X ou Y, você tem um pênis micropênis, pequeno, médio, grande ou macropênis. E aquela história que eu contei para vocês em outros programas, de que muitos pacientes, só de saberem que eles não têm um pênis pequeno, que eles têm um pênis do tamanho normal, que é aquele, digamos, o pênis médio que 85% dos homens têm, e que é aquele que vai dos 12 aos 16 centímetros de comprimento. Quando eles sabem disto, eles ficam muito satisfeitos e passam a se considerar homens normais, apesar de que muitos deles têm aquele problema emocional da dismorfofalofobia, ou seja, eles têm fobia ao tamanho do pênis. E, pasmem, a grande maioria tem essa fobia por causa do pênis mole, do pênis em flacidez. E ali, eles não se expõem à companheira durante a atividade sexual, eles não usam um calção de banho para ir para a piscina ou para a praia, e pior ainda, não é? São homens que chegam aos 30, 40 anos de idade e nunca tiveram uma relação sexual por causa desse problema do tamanho do pênis. É assim que a gente faz para poder dizer para o paciente o que ele tem e como é que ele deve se comportar. Além disto, além do teste de ereção, a gente faz aquilo que chamamos de perfil psicossexológico. E para isto, a doutora Inês Cavalieri vai falar para vocês, ela como psicóloga e sexóloga, e a responsável, como eu disse, pelo Instituto Brasileiro da Saúde Sexual nessa especialidade, ela vai explicar para nós como é e para que serve essa avaliação psicossexológica. Pois é, né, doutor? Como o Instituto, ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, cada um faz um pedacinho, e aí a gente consegue juntar tudo e mostrar para esse paciente o que realmente ele tem. Então, dentro da minha especialidade, que é a parte da psicologia, voltada para a sexologia, então nós fazemos uma avaliação dessa pessoa. O que a gente vai fazer? A gente vai conversar, nós vamos pegar uma história de vida voltada com a sua vida sexual. Ou seja, quando foi a tua primeira vez, como é que foi a orientação sexual, a educação sexual? Aí você consegue perceber vários detalhes que a gente não leva em conta. Uma coisa muito comum no caso do ejaculador precoce, por exemplo, o começo da vida sexual dele era sempre muito corrido, porque tinha que ser escondido da mãe, do pai, da namorada, que ia chegar alguém. Então, muitas vezes no carro, atrás lá do muro da igreja, na escola, essas coisas assim. Então, o homem, ele desenvolve uma rapidez para ejacular pelo medo de alguém chegar. Então, de repente, ele passa a ser precoce por esse medo, essa frustração que ele teve no começo de vida. Só que, necessariamente, isso não é um agente causador. Ele pode estar ou não, porque ele pode ter essa ejaculação, como a gente já viu, por uma sensibilidade aumentada. Então, a gente tenta, através dessa avaliação, desse diagnóstico, perceber se existem fatores emocionais, psicológicos, que levaram esse homem a ter a disfunção. Por exemplo, todo homem, ele falhou. Nunca você vai ouvir um homem que nunca falhou na vida. Um dia ele falha, então ele desculpa, é excesso de trabalho, é a bebida, é o cansaço. Não, a mulher era muito legal, era muita mulher pro meu caminhãozinho, né? E acaba frustrando, aí ele tem medo de ir para uma outra relação. Então ele já vai inseguro, ele vai com medo e ele não consegue se soltar e ter a ereção. Então isso, associado a alguma outra disfunção que ele já tem, ele vai ter problemas. Então, o que a gente procura? Separar
o físico, né? Você tem um problema ali orgânico, como a gente já viu, e os problemas emocionais, que foram os medos, foram a repressão, a educação, que muitas vezes é uma educação que o sexo é sujo, ele é reprimido. Então, o homem, ele desencadeia muitas histórias que podem, assim, colaborar. Então, o objetivo desse perfil, que a gente chama de psicossexológico, é avaliar todas as causas, todos os fatores que possam contribuir para que o problema dele seja puramente orgânico, puramente emocional, ou na grande maioria, as duas coisas, né? Que são até as causas mistas. Então, por isso que a gente precisa, e esse perfil, ele é importante para a gente poder tratar exatamente o que você tem. E não ficar tomando remédio porque é ansioso, porque é nervoso. Não, a gente tem que tratar a causa e os seus efeitos. Esse é o objetivo que a gente tem dentro desse perfil psicossexológico. Muito obrigado, doutora Inês. Vocês viram, então, que há um foco, como eu disse, desde a questão mental até a questão puramente orgânica, para que o paciente possa ser visto e tratado como um todo. É claro que isto é um assunto muito extenso e com essa extensão que ele tem, nós vamos progressivamente transmitindo isto para vocês em casa, para vocês poderem perceber que há um caminho a ser percorrido quando o homem tem uma disfunção sexual. Procure um especialista, converse com o seu médico. Se na sua região não tem um especialista, vai ao grande centro e procura um médico que pelo menos lhe oriente. Olha, o doutor fulano em tal lugar trata desse assunto. E vocês vão então ter esse encaminhamento. Não se automedica, que não é por ali. A automedicação traz danos que são muitas vezes irreparáveis. Não esqueçam desse detalhe. E explico, é muito simples. Os remédios que vendem na farmácia, você compra e toma. Hoje você achou que ele fez efeito. Amanhã já não faz tanto efeito assim, você aumenta a dose e por aí vai. Eu tenho histórias aqui no Instituto Brasileiro para a Saúde Sexual de pessoas que tomaram remédios desses que são vendidos na farmácia e tomaram uma dose muito alta e passaram mal e alguns chegaram até o óbito. Então, toma cuidado, procura um médico, procura um especialista que é muito mais tranquilo e é o caminho certo a ser seguido.